Olá pessoal, vamos falar agora sobre como funciona o disco rígido do nosso computador. Mas aqui é pensando mais na parte prática e visual, não tanto na parte teórica. É ver de fato como funciona um disco rígido, que é o famoso HD ou hard disk, que é uma unidade de armazenamento de dados conhecido como um dispositivo de armazenamento magnético. Então vamos descobrir como ele funciona. Acompanha comigo essa imagem que vocês têm aí na tela, pessoal. Observa nessa imagem que nós temos aqui os discos do disco rígido girando em alta rotação, que é medida em RPM. Tem discos rígidos que podem ter 5.400 RPM, 7.200, 10.000, 15.000 RPM, que é justamente a ideia de quantas rotações por minuto esses discos podem girar. Claro que quanto maior o RPM, mais rápido é o processo de leitura e gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido. Outra coisa importante, percebe que aqui nós temos um determinado braço, que vocês podem enxergar nessa imagem, e esse braço ele vai se movendo, percebe ali, ele já vai se mover, e aí na ponta desse braço nós temos ali uma cabeça de leitura e gravação, e essa cabeça de leitura e gravação é na verdade um magneto, é um ímã, que é quem realiza o processo de gravação e leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido. Por isso que ele é reconhecido como um dispositivo de armazenamento magnético, justamente porque quem faz o processo de leitura e gravação dos dados é esse ímã, é esse magneto que vocês enxergam ali. Vamos mostrar uma imagem agora pegando o disco rígido de cima. Claro que aqui ele está desmontado, ele está sem a parte superior para que vocês possam enxergar, né? Então vamos observar ali agora o disco rígido funcionando de cima. Então aqueles discos, como eu disse, girando em alta rotação, aquele braço vai se movendo, na ponta tem a cabeça de leitura e gravação que faz o processo de leitura e gravação dos dados, como eu disse aí, na superfície dos discos do disco rígido, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um esqueminha, pessoal, com o disco rígido aberto. Normalmente, claro, o disco rígido de vocês não aparece aberto assim. Aqui eu removi a parte superior dele, que lacrava o disco rígido, para deixar ele aberto, para a gente conseguir ver ele por dentro e verificar então essas partes que a gente viu. Aqui é onde eu tenho o disco propriamente dito, ou os discos, porque normalmente um disco rígido ele é formado por vários discos duros, rígidos, daí o seu nome de hard disk ou HD, né? Outra coisa importante, além dos discos, eu tenho aqui no centro o eixo, que é por aí que os discos vão girar em alta rotação, porque ali embaixo do eixo nós temos um motor, e é esse motor então que faz esses discos girarem em alta rotação, medida em RPM, que são rotações por minuto, como eu bem indiquei para vocês, né? Aqui, pessoal, nós temos aquela cabeça de leitura e gravação. Então, bem na pontinha aqui desse braço, nós temos um ímã, um magneto, que é, como eu disse, quem faz a leitura e a gravação dos dados na superfície aqui dos discos do disco rígido. Aqui nós temos o próprio braço de leitura e gravação, então ali é a cabeça e aqui é o braço, né? E ainda temos aqui uma parte muito importante que é o atuador. O atuador nada mais é do que um pequeno motorzinho que é quem vai movimentar este braço para que finalmente a cabeça de leitura e gravação faça o processo de leitura e gravação nas superfícies do disco rígido. E aqui nós temos também, pessoal, o chamado cabo flat. Flat significa achatado, então temos aqui um cabo flat que é quem passa a informação da leitura e da gravação lá da cabeça de leitura e gravação do disco rígido para uma determinada placa que depois vai passar esses dados para o computador. Então aqui é um bom esqueminha que vocês estão visualizando sobre o funcionamento do disco rígido e essas partes mecânicas e eletroeletrônicas que compõem o disco rígido. Lembrando que ele é reconhecidamente um dispositivo de armazenamento magnético, porque os dados no disco rígido são gravados justamente com esse processo magnético que eu orientei a vocês anteriormente, certo? Bem interessante, né, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço então, até a próxima aula e bons estudos!